Ok, galera, bom dia, vamos lá, mais uma aula para as turmas do sexto ano, tá? Continuando aqui, hoje o tema é litosfera terrestre e sociedade, ok? Então vamos lá. Lembrando que a litosfera é aquela camada do planeta Terra formada pelo conjunto de rochas, né? E que o desgaste dessas rochas vai levar à formação do solo. Então, quando eu coloquei aqui, o solo significa formado pelo desgaste das rochas. Mas o que é o solo exatamente? Onde é que ele está? Como é que eu posso encontrar o solo? Muitas pessoas confundem, acreditando que o solo é só aquela parte usada, por exemplo, na produção agropecuária. Mas não é só isso. O solo, na verdade, é a camada superficial da litosfera terrestre, né? Nós temos uma camada de rochas, essas rochas vão subindo, vamos dizer assim, e na parte superficial é que vai ficar o solo, que já é proveniente do desgaste das rochas. Então, o solo é aquele espaço onde estão instaladas as áreas de agropecuária, sim, é verdade. Mas o solo é também aqueles espaços naturais onde estão instaladas as áreas de florestas ainda não mexidas pelo trabalho humano, também é verdade. O solo também está naquelas áreas onde estão instalados os mega centros urbanos, as grandes cidades mundiais, os maiores aglomerados populacionais estão sob o solo. Então, enfim, o solo é toda a parte superficial do planeta Terra, especificando que é aquela parte que está acima do nível do mar. Então aqui nós temos a formação do solo, que parte pelo desgaste das rochas. Nós temos, resumidamente, dois tipos de solo: o solo arenoso e o solo argiloso. Por exemplo, no livro de vocês vão encontrar uma parte que fala solo de terra roxa, né? Afinal, o solo de terra roxa é um solo altamente fértil ou não? Mas depende. Por que isso? Veja bem, no caso brasileiro, a área mais fértil do Brasil, do ponto de vista natural, é exatamente essa área chamada solo de terra roxa, que está localizada numa região chamada de Pontal do Paranapanema. Porém, inclusive, melhor dizendo, essa área de solo de terra roxa é aquele solo proveniente do desgaste da rocha magmática extrusiva, aquela rocha onde o magma foi jogado para fora do vulcão. Aí este magma entrou em contato com a ação dos agentes externos do relevo, que nós já até vimos isso, o sol, o vento, a chuva. Esta rocha entrou no processo de desgaste e levou à formação do solo de terra roxa. Fica essa parte do Brasil na região centro-sul, que é uma união entre a região sudeste e a região sul do Brasil. Não é toda a região centro-sul, é parte dela. Chamada essa região, inclusive, de Pontal do Paranapanema, né? Que é a região de solo agrícola mais fértil e, consequentemente, mais caro do Brasil. Agora, essa fertilidade, ela é relativa, quer dizer, devido a essas áreas terem passado nos últimos anos, diria até nas últimas décadas, por um intenso processo da chamada agricultura monocultura. Lembrando, quer dizer um só produto, como por exemplo o cultivo do café, lá no caso da terra roxa, o cultivo da soja, o cultivo da cana-de-açúcar, a própria expansão pecuária. Esse tipo de atividade de monocultura, ele leva ao desgaste do solo. E quanto mais esse solo fica desgastado, ele vai perdendo a sua capacidade natural de produção. Logo, este solo precisará de uma quantidade maior de, vamos dizer assim, correção para que ele seja mais produtivo. Esta correção só é possível a partir do uso de adubos. E aí o fertilizante, né? Aí o adubo ou fertilizante, ele vai ser enquadrado em duas situações: ou o adubo químico ou o adubo orgânico.
que é basicamente o adubo biológico. Neste caso, o adubo orgânico ele existe em quantidade menor, por isso ele é usado em pequenas propriedades, na chamada agricultura familiar, que a gente viu na aula anterior. No adubo químico, que é usado nas grandes monoculturas, nos grandes latifúndios monocultores, é um adubo que ele gera uma produção, vamos dizer assim, a curto prazo, né? Mas ele também prejudica porque ele acaba causando danos aos nutrientes orgânicos do solo. Consequentemente, quanto mais se produzir monoculturas, mais adubos serão necessários para haver esta correção na questão da perda de produtividade natural do solo. Tá ok? Temos aqui como usamos o solo. O solo nós usamos através de diversas atividades, como eu falei agora. Instalação de áreas agrícolas, de pecuária, a instalação de áreas urbanas, de grandes centros industriais, e também tem uma parte natural do solo, vamos dizer assim, que ele é apenas, vamos dizer assim, ele não é usado produtivamente, ele é retirado para se extrair uma outra riqueza natural ou recurso econômico que esteja depois dele, que é, no caso, a mineração. Vale a pena lembrar, neste exemplo, que aqui no estado do Pará, nós temos grandes empresas mineradoras, né, atuando aqui no estado do Pará, como, por exemplo, na Serra dos Carajás. É um exemplo prático que eu posso te dar nessa questão do uso, que na verdade não é o uso do solo, quero deixar bem claro, é a retirada do solo para depois dele chegar a uma extração mineral. Bem, isso tem gerado muitas discussões, muita polêmica, vale até a pena lembrar aqui, né, vamos tomar cuidado aí com isso, mas observa que há mais ou menos 2 anos atrás, foi descoberto, foi confirmado aqui, né, entre o estado do Pará e o estado de Tocantins, uma grande área de mineração ainda existente, ouro. E acreditem, eu fiquei assustado quando eu vi uma reportagem nesse sentido, que o governo brasileiro alegou que seria possível extrair esse ouro sem mexer na camada de solo e sem mexer na camada de floresta. Pelo amor de Deus, isso me assustou, né? Quando eu vi essa reportagem, eu fiquei assim, assustado, porque realmente não creio que isso seja possível, porque a mineração ela vem após a camada do solo. Então, ou você usa o solo para produzir alguma coisa, que no caso é o setor de agropecuária, ou você tem que usar o solo para construir alguma coisa, no caso, os grandes centros urbanos e industriais, ou você usa o solo, apenas você não usa, você retira ele para extrair algum recurso econômico que esteja depois da camada dele. É o caso principalmente da mineração, né? Falando aqui dos principais impactos, que tipo de impactos o solo pode sofrer? Os chamados impactos ambientais. Nós temos aqui 2 casos, os impactos naturais e os impactos sociais. Tipo de impactos naturais, por exemplo, deslizamento de terras, né? Nós temos áreas que pode ser uma área de floresta que não foi ainda mexida, mas por conta da própria evolução do relevo, né? Nós vamos ter aquele relevo elevado, aquele relevo montanhoso, vamos dizer assim. Quando há uma chuva muito forte, vai haver a descida, né? A água da chuva vai descer montanha abaixo e vem arrastando nutrientes daquela camada superficial do solo. Nessa questão, será um desgaste natural, provocado apenas pela ação dos agentes erosivos do relevo, os agentes externos erosivos do relevo. E tem a camada, ou melhor, o impacto social. O impacto social se divide em vários grupos, por exemplo.
Belém, a nossa capital aqui da região norte, a metrópole da Amazônia, vamos dizer assim, ainda Belém é. Por que que Belém, 15 minutos de chuva, grande parte da cidade já está inundada? Porque ocorreu ali e vem ocorrendo nada mais, nada menos do que o mau uso do solo. Quer dizer, ocorreu devido à grande expansão urbana a impermeabilização do solo. Quer dizer, o solo está impermeável. E o que seria impermeável? Significaria que o solo perde a sua capacidade natural de infiltração. O uso excessivo de asfalto, de concreto, de calçadas, ela vai dificultar a infiltração da água da chuva e, consequentemente, o volume de água superficial, que seria isso? Volume de água superficial. É aquela camada de água que vai ficar na parte superficial do solo, que não vai ter condições de infiltração, porque o solo está impermeável. Quer dizer, ele perdeu a sua capacidade natural de infiltração. Belém é um exemplo claro disso. Tem como resolver? Tem. Teria que abrir uma grande quantidade de área, de espaços, buracos gigantescos, como o Japão fez, por exemplo, para receber toda essa água da chuva. Essa água da chuva depois entraria no processo de tratamento para ela ser usada pela própria sociedade. O Japão, por exemplo, resolveu esse problema de enchente com esta situação, fazendo depósitos para receber a água da chuva, para não competir com a questão do uso excessivo de asfalto ou concreto. Tá certo? Então, o impacto social é muito grande. A gente vê, por exemplo, com relação ao Rio de Janeiro, que eu creio que é uma das metrópoles brasileiras que mais sofre com esse processo de deslizamento de terras, no período das chuvas, grandes enchentes, e isso é o quê? É o uso inadequado da camada superficial da litosfera terrestre, ou o uso do solo urbano. Ok? Então aqui nós temos essas informações que eu gostaria de passar para vocês. A gente fica por aqui. Gostaria que vocês fizessem os exercícios das páginas 43, 45 e 47, tá? Repetindo, página 43, 45 e 47. Tudo bem? Abraços e até a próxima.